Meus amigos, trataremos, a partir desse momento, de um tema da maior importância. O tema é o seguinte: mundo rumo a uma nova crise econômica e financeira global irreversível, e o Brasil. O que nós pretendemos demonstrar é que a crise econômica e financeira mundial tende a se agravar. Devido a 3 fatores. Primeiro, a escalada da dívida global, que ameaça colocar em xeque o sistema capitalista mundial, diante da possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos e da China. Porque ambos os países, Estados Unidos e a China, são responsáveis por aproximadamente 40% da dívida global. Em segundo lugar, a retração drástica da economia dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, que podem entrar em recessão em 2023. E em terceiro lugar, a possibilidade de 2 gigantescos bancos globais, como o Credit Suisse e o Deutsche Bank, falirem, porque estão à beira do colapso, desencadeando uma nova crise econômica e financeira global similar à grande recessão de 2008 e à depressão de 1929, que abalou as estruturas do sistema capitalista mundial. Além de apresentar, de demonstrar que essa crise econômica e financeira mundial, que teve início em 2008, tende a se agravar, nós pretendemos também mostrar a necessidade de o governo do presidente Lula adotar uma política econômica que torne o Brasil menos dependente do exterior em termos de mercados para exportação, do capital internacional, menos dependente do capital internacional e menos dependente de tecnologia externa, e que priorize, em consequência, o desenvolvimento do mercado interno. Então, é exatamente sobre esses pontos que nós pretendemos abordar a partir deste momento. Sobre a crise da dívida global, eu tenho a lhes dizer que ela resulta do fato de um mundo apresentar em 2022 um recorde de 305 trilhões em dívidas de governos, de empresas e domésticas que são impagáveis. E são impagáveis simplesmente porque elas, além de serem crescentes, apresentarem um crescimento robusto ao longo do tempo, são mais de 3 vezes o produto bruto mundial, que corresponde a 96,1 trilhões de dólares. Em outras palavras, nós temos uma dívida de 305 trilhões de dólares para um produto bruto mundial, ou seja, toda a riqueza produzida anualmente em todo o mundo, correspondente a 96 trilhões de dólares. Isso significa dizer que a dívida é mais de 3 vezes o que a humanidade produz em termos de riqueza anualmente. Nós vamos lhe mostrar 3 figuras que confirmam tudo isso que estamos lhe falando.
primeira figura é esta que nós vamos mostrar, que apresenta a evolução da dívida global de 2013 a 2020. Essa dívida, por exemplo, em 2013, correspondeu a 210 trilhões de dólares. Já em 2020, correspondeu a 370 trilhões de dólares. Então, este gráfico mostra que a dívida global é crescente. E quando eu falo em dívida global, eu trato da dívida pública, da dívida das empresas e da dívida das famílias. Ou seja, todo mundo deve a todo mundo. E claro que num contexto em que todo mundo deve a todo mundo, na medida que ocorra inadimplências importantes em determinados setores, seja por parte do governo, seja por parte das empresas e por parte das famílias, isso vai repercutir naturalmente no sistema financeiro. Geralmente, quando ocorre, digamos assim, uma inadimplência séria, como aconteceu, por exemplo, em 2008, com o caso da crise de 2008, que houve inadimplências, por exemplo, no setor imobiliário dos Estados Unidos, que fez com que o sistema financeiro fosse impactado. Muitas pessoas que adquiriram imóveis, deixaram de pagar. Então muitos bancos ficaram sem recursos suficientes para honrar seus compromissos. E o resultado é que ocorreu a falência de um dos bancos, o Lehman Brothers, nos Estados Unidos, e houve, digamos assim, o chamado efeito dominó. Quer dizer, o Lehman Brothers faliu e haveria falência de outros bancos, só não aconteceu porque os governos, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo, também impediram que isso acontecesse, salvando os bancos. Esse aqui é o quadro da evolução da dívida de 2013 a 2020, meus amigos, que evoluiu de 210 trilhões de dólares para 370 trilhões de dólares. Dá para observar que a dívida tem sido crescente ao longo do tempo. E é claro que essa dívida não pode crescer sem limites. Num determinado momento, pode acontecer, como aconteceu em 2008, inadimplências que podem contribuir para levar à bancarrota o sistema financeiro. Bem, um outro gráfico que nós pretendemos lhe mostrar é o que mostra a evolução da dívida global de 2003 a 2018. Neste gráfico, nós temos aqui como essa dívida tem se distribuído em 2003, em 2008, em 2013 e também em 2018. Essa dívida tem se distribuído entre as famílias, as empresas não financeiras, ou seja, aquelas empresas que não são vinculadas ao sistema financeiro. Temos a dívida do governo e também a dívida do sistema financeiro, do próprio sistema financeiro. Então, aqui nós temos uma representação, por exemplo, em verde, nós temos a dívida das famílias. Em amarelo, a dívida das empresas não financeiras. Em azul, a dívida dos governos em todo o mundo. E em vermelho, a dívida do sistema financeiro. Aqui é um quadro do que acontece em todo o mundo, da dívida das famílias, das empresas não financeiras
dos governos e também do sistema financeiro. Nós temos aqui essa distribuição, essa apresentação de como essas dívidas se distribuem entre esses quatro atores dentro do sistema econômico: as famílias, as corporações não financeiras, o governo e o sistema e as empresas financeiras. Quando eu falo em empresas financeiras, dentro desse conjunto de empresas financeiras estão os bancos, tá certo? Então aqui nós temos um quadro que mostra em verde são a dívida das famílias, em amarelo nós temos a dívida das empresas não financeiras, em azul nós temos a dívida dos governos, e em vermelho são as dívidas das empresas ligadas ao sistema financeiro. E aqui estão os bancos. Dá para perceber que é crescente a dívida, que o crescimento acontece em todos os níveis, tanto ao nível das famílias, como das empresas não financeiras, do governo, como também das empresas do sistema financeiro. São dívidas crescentes. E aqui nós temos como elas se distribuem, se distribuiu de 2013, ou melhor, de 2003 a 2018. Bem, um terceiro gráfico que pretendemos mostrar é como essa dívida se distribui por país. Nós observamos aqui que os Estados Unidos são o maior devedor do mundo, representa 24% de toda a dívida global. A China representa 15%, ou seja, os dois juntos representam 39%, ou seja, aproximadamente 40% da dívida global. Quer dizer, tanto os Estados Unidos quanto a China são os maiores devedores do planeta. Isso, o que é interessante é que os dois países, que são os países mais ricos do mundo, de maior produto interno bruto, quer dizer, são gigantes, que eu diria que são gigantes com pés de barro, na medida em que são extremamente devedores em todo o mundo. Então, por exemplo, em terceiro lugar nós temos o Japão com 6% da dívida, a Índia com 3%, a Alemanha com 4%, a Itália com 2%, Canadá com 2%, França com 3,25%, Reino Unido com 3,3%. Então aqui nós temos um quadro mostrando o tamanho da dívida, o que cada um desses países responde pela dívida global. Nós temos o caso aqui do Brasil, que é responsável por 2,59% de toda a dívida mundial. Então este é o quadro que está aqui mostrado nesta figura, que deixa bastante claro que os maiores devedores do mundo, Estados Unidos e China, respondem por 40% de toda a dívida global. Diante deste quadro que acabamos de lhes apresentar, o que se constata é que existe a possibilidade de ocorrer a explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos. Aí vamos analisar dois dos grandes protagonistas da dívida. Um, os Estados Unidos, e depois vamos falar da China. Existe a possibilidade de ocorrer a explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que correspondeu a 30 trilhões de dólares em 2021, que é um valor superior ao PIB do país, de 23 trilhões de dólares.
Ou seja, Estados Unidos possuem uma dívida de 30 trilhões de dólares e anualmente produz uma riqueza inferior a essa dívida, correspondente a 23 trilhões de dólares. Um recorde histórico que poderá atingir 140% do PIB, ou seja, 40% a mais do PIB até 2024. A dívida corporativa total dos estados norte-americanos e dos consumidores, famílias, tem sido crescente. E os governos estaduais e municipais estão quase todos quebrados. O governo dos Estados Unidos gasta e compra além de sua capacidade, emitindo dólares e títulos do Tesouro de forma irresponsável, eu diria até, né? O risco de grandes catástrofes não desapareceu, mas se estendeu no tempo, ao preço de aumentá-las em proporção e explosão quando vier a estourar. Ressalte-se que o endividamento público dos Estados Unidos está fortemente relacionado com os gastos militares. Quer dizer, essa diferença entre 30 trilhões de dívida para 23 trilhões do PIB norte-americano, isso tem muito a ver com os gastos militares. E esta monstruosa dívida é impagável aos Estados Unidos. Por sua vez, a dívida global da China, do governo, das empresas e das famílias, alcançou 285%. Veja bem, pior do que a situação é pior do que a dos Estados Unidos, até, né? Porque já alcançou 285% do produto interno bruto da China em 2020. Os Estados Unidos alcançarão 140% a dívida em relação ao PIB em 2024. Esta dívida chinesa se aproximou de 310% do seu PIB em 2021. Em 2020 foi 285%. Em 2021 alcançou 310%. Um dos mais altos níveis de endividamento entre as economias emergentes, que é uma taxa insustentável para a sua economia. A crise financeira global de 2008 até o presente momento, forçou a China a se endividar. A dívida global da China é amplamente insustentável se continuar a gerir sua economia adotando esses níveis de endividamento no futuro. Estados Unidos e China são, portanto, os principais motores para o aumento do endividamento global. Ambos foram responsáveis, como já lhes mostrei, por 40% da dívida global em 2020. As maiores economias do mundo são, portanto, gigantes com pés de barro. Tanto quanto os Estados Unidos, a China e a grande maioria dos países do mundo têm dívidas que ultrapassam amplamente os respectivos PIBs. Sobre o Brasil, fazendo um pequeno parênteses, é importante observar que a relação dívida global do Brasil, envolvendo governos, empresas e famílias, corresponde a 90% do PIB brasileiro. Isso porque, a partir de 1994, com a introdução do Plano Real, houve um esforço por parte de diversos governos no sentido de manter a dívida pública, sobretudo a dívida pública, dentro de determinados limites. Mas mesmo no Brasil, há uma tendência dessa dívida pública extrapolar os 100%. Nós já alcançamos 90%.
de toda a dívida do Brasil. E, por exemplo, no caso esses dados que eu passei de 90% da dívida global do Brasil em relação ao PIB, isso até antes da pandemia. Porque a partir, sobretudo, da pandemia, do novo coronavírus, o nível de endividamento das famílias cresceu vertiginosamente. Não só das empresas, mas do governo também. E das empresas. Houve um crescimento que ainda precisa ser contabilizado de forma precisa para podermos identificar se o Brasil se não já ultrapassou o limite dos 100%. Quando o país alcança um nível de endividamento acima de 100% do PIB, ultrapassa os 100% do PIB, é um sinal de fragilidade econômica. Quer dizer, isso sinaliza no sentido de que talvez os credores dessa dívida não tenham condições de obter o resgate dos recursos que tenham empenhados para financiar tanto governos, quanto empresas, quanto as famílias. Então, o Brasil, eu imagino, eu não tenho ainda os dados, eu imagino que também já esteja ultrapassando 100% a dívida, ultrapassando 100%, fala dívida global ultrapassando 100% do PIB. Portanto, meus amigos, o mundo caminha atualmente para uma crise mais grave do que a registrada em 2008, quando houve a grande recessão, que teve seu nascimento nos Estados Unidos. Então, nós estamos caminhando para uma crise mais grave do que a de 2008, com magnitude semelhante, ou pior, do que a depressão de 1929. A dívida dos países é tão grande que os juros precisam ser artificialmente negativos. Caso contrário, o serviço da dívida, ou seja, o pagamento de juros e a amortização do principal da dívida, seria muito pesado para os governos. Mesmo com taxa de juros negativas, ou perto de zero, essa dívida tem uma probabilidade muito alta de nunca ser paga. Se as taxas de juros se tornarem positivas, não haverá como pagá-las. Em outras palavras, mesmo com taxa de juros negativas, ou perto de zero, ou com taxa de juros positivas, não há como pagá-las, de acordo com vários estudos que têm sido realizados por vários economistas a respeito da questão da dívida global. Trata-se de uma bolha prestes a estourar. Essa é que é a realidade. Esta situação não é sustentável, nem a médio nem a longo prazo. A crise atual da economia mundial é um indicador de que toda essa dinâmica está chegando ao fim. Em todo o mundo, os governos têm pouca margem de manobra. Esse é um ponto que é importante destacar. De manobra fiscal para superar a crise econômica e financeira que enfrentam devido à situação atual da dívida pública. Haja visto que grande parte dos seus orçamentos são destinados ao pagamento da dívida pública. No Brasil, por exemplo, quase 40% do orçamento do governo é destinado ao pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Ou seja, da arrecadação de tributos que o governo realiza, 40% é utilizado no pagamento de juros e amortização da dívida pública. Devido à ausência desses estabilizadores keynesianos, ou seja,
de aumentar os gastos públicos, quando, por exemplo, a economia entra em recessão. Reduzir os impostos, quando a economia também entra em recessão. E baixar os juros, quando a economia entra em recessão, repito. A recessão em curso na maioria dos países endividados tende a se agravar mais do que ocasiões anteriores, simplesmente porque os governos estão incapacitados de utilizar esses estabilizadores keynesianos tradicionais, conforme lhes falei. Há vários sinais apontando para uma recessão econômica prolongada. Os mercados financeiros mundiais estão a prever aquilo que parece ser o Armagedon da recessão global. O que se pode fazer para reduzir o nível da dívida global? Então vamos tentar responder essa pergunta. O que muitos se perguntam: o que fazer para reduzir o nível da dívida global? Bem, promover o crescimento econômico dos países seria a principal estratégia para reduzir a dívida, que é difícil de implementação em um ambiente de recessão global e de comprometimento dos recursos do governo em grande volume para o pagamento da dívida. O crescimento econômico seria a principal estratégia para reduzir a dívida. Essa é a realidade, mas isso é dificultado pela recessão e pela incapacidade dos governos de utilizarem estabilizadores econômicos que façam frente à recessão. A melhora da atividade econômica deveria acontecer com o papel proativo dos governos na realização de investimentos, sobretudo de infraestrutura em cada um dos países endividados, que é bastante difícil de ocorrer nas condições atuais, porque a quase totalidade dos países adota um modelo econômico neoliberal de não intervenção do governo na economia. Esse é um ponto. E o outro ponto é que os governos não dispõem de recursos. Por exemplo, no Brasil, do orçamento da União, não sobra quase absolutamente nada para o governo investir em infraestrutura, em grandes obras que possam alavancar e promover a reativação da economia nacional. E isso acontece em outros países também. Outra receita básica para reduzir o nível da dívida global seria o governo não gastar mais do que arrecada de impostos, que é difícil de ocorrer nas condições atuais de aumento das demandas sociais em todos os países do mundo. Se os governos reduzissem seus gastos e seus déficits, haveria uma necessidade menor de emitir títulos públicos geradores de nova dívida. E essa é a questão. É por isso que aqui no Brasil nós estamos com esse debate sobre a questão de furar o teto e não furar o teto dos gastos do governo. Porque o estabelecimento do teto de gastos inserido na Constituição tem sido um fator restritivo a que se gaste além do que se estabelece, das regras estabelecidas na emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos. De modo que o fato de existir essa restrição é um fator impeditivo a que o governo realize, por exemplo, investimentos. Inclusive, um dos absurdos relacionados com a questão do teto de gasto no Brasil é considerar o investimento como gasto. Seria importante separar o que seja despesa, quer dizer, considerar despesa como gasto e considerar investimento como algo à parte, e não simplesmente vinculado à questão do teto
de gastos como foi estabelecido, de tal maneira que o teto de gasto no Brasil passou a ser uma espécie de camisa de força que é colocado como um impeditivo à possibilidade do governo realizar investimentos públicos visando a reativação da economia nacional. Então, voltando à questão da segunda medida que poderia ser adotada para reduzir o nível da dívida global, seria o governo gastar menos do que arrecada. Que no Brasil isso não vem acontecendo há muito tempo. O governo sempre gasta, e quando falo gasta, quer dizer, inclui tudo, desde despesas correntes até gastos com investimentos. Quer dizer, isso tem ultrapassado, digamos assim, o nível das receitas, da arrecadação de tributos que o governo realiza. Então isso produz o que? Déficits públicos que, na medida que eles existem, há uma necessidade de emitir títulos públicos, que são geradores de nova dívida. Então a dívida ela tem sido crescente, aquela dívida, aquele gráfico que nós mostramos, o crescimento da dívida, isso tem muito a ver, quer dizer, no caso do setor governo, isso tem muito a ver com o déficit público, que tem sido crescente, e os governos, então, emitem títulos públicos, tentam captar recursos no mercado financeiro para, a partir dessa captação, cobrir o rombo dos orçamentos. É muito difícil pôr em prática esse tipo de solução, de gastar menos do que arrecada, para o problema da dívida, diante das demandas sociais crescentes. E num país como o Brasil, por exemplo, e não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, existem déficits sociais que precisam ser atendidos pelos governos, sem os quais a sociedade pode entrar em convulsão social e incontrolável pelo governo. Então, uma forma de conter, evitar a convulsão social é os governos destinarem recursos para o atendimento das demandas sociais, pelo menos de parte das demandas sociais. O governo não atende a todas as demandas sociais, atende partes. O equilíbrio orçamentário, portanto, é considerado crucial para não aumentar a dívida. E isso é uma tarefa, eu diria, praticamente impossível de ser realizada. Outra medida importante para reduzir o montante da dívida seria a geração de inflação no país. Por exemplo, a maioria dos empréstimos seria feita em termos nominais. Portanto, um aumento dos preços ajudaria a reduzir o endividamento. Quer dizer, quanto mais inflação, isso significaria reduzir o valor, por exemplo, da dívida, né? A inflação, quer dizer, do ponto de vista do ponto de vista real, poderia haver um aumento do ponto de vista nominal, mas não do ponto de vista real. Uma escalada desenfreada dos preços, entretanto, ou seja, inflação, pode forçar aumento das taxas de juros. E, geralmente, é a política que os governos adotam para controlar a inflação. Então, esse aumento das taxas de juros mais rápidos do que o desejável teria que acontecer para poder conter a inflação. Quer dizer, o governo geraria inflação, mas aumentaria juros e isso daí contribuiria mais tarde também para aumentar a inflação. Então haveria um efeito multiplicador, quer dizer, da inflação em função do aumento continuado das taxas de juros para conter a inflação. Se fosse assim, haveria maior demanda e cresceria tanto o PIB nominal como a arrecadação fiscal. Quer dizer, haveria crescimento do PIB nominal e da arrecadação fiscal. Quer dizer, mas do ponto de vista real, isso
não se efetivaria na prática, porque a inflação, ela infla, como o próprio nome diz, os valores em relação ao valor real. Todas essas medidas para a solução da crise, ou seja, crescimento econômico, gastar menos do que se arrecada e inflação, são, entretanto, paliativas. As verdadeiras soluções para os problemas relacionados com a crise da dívida global seria de difícil implementação, se não impossível, porque os governos teriam que adotar 7 medidas que eu vou citá-las agora. Primeiro, cancelar boa parte da dívida soberana, considerada ilegítima. Então, por exemplo, muitos da dívida dos governos são ilegítimos, porque são produto de manipulações realizadas pelos credores, principalmente ligados ao sistema financeiro. Então, seria importante fazer uma auditoria da dívida dos governos para poder identificar quais são aquelas dívidas que são verdadeiras e aquelas que são ilegítimas. E assim, como boa parte da dívida doméstica, muitas dívidas. Quando eu falo dívida doméstica, eu digo dívida das empresas e dívida das famílias. É importante que se faça uma auditoria para verificar até que ponto essa dívida não teria sido inflada pelo sistema financeiro para oferir lucros acima do que deveria acontecer. Segunda medida que deveria ser adotada, que são também parte da solução verdadeira para enfrentar a crise da dívida, seria o estabelecimento de um sistema financeiro internacional estável, não subordinado ao capital financeiro. E aí, claro que é praticamente impossível, porque quem manda no sistema financeiro internacional são os bancos, os grandes bancos, as grandes organizações financeiras. E o sistema financeiro está subordinado exatamente a esses grandes bancos. Terceiro seria a adoção de uma taxação correta para a renda das finanças e do capital. E isso também não está, porque não há um controle, por exemplo, não há um governo mundial, por exemplo, que, digamos assim, estabeleça a taxação correta, tanto da renda das finanças quanto do capital. O quarto seria o restabelecimento de um verdadeiro controle público do sistema de crédito. Isso também não acontece. Não há um verdadeiro controle público do sistema de crédito nos países, na grande maioria dos países. Quinto seria a realização de controle restrito dos fluxos de capital. Então, por exemplo, os fluxos de capitais que acontecem em todo o mundo, não há controle sobre esses fluxos de capitais. Os capitais fluem em todo o mundo absolutamente sem controle. Então você precisaria haver um controle desses fluxos de capitais. A sexta medida seria colocar um fim nos paraísos fiscais, que também é uma medida praticamente impossível, porque se trata de decisões soberanas dos governos que assumem essa condição de paraíso fiscal. E, finalmente, a constituição de um governo mundial, visando o ordenamento e a estabilidade econômica e financeira em nível mundial. Quer dizer, essas são as medidas que precisariam ser adotadas para fazer frente à crise da dívida global. Como essas soluções são, eu diria, de difícil implementação, se não impossíveis, então nós estamos diante de um quadro catastrófico. Não há solução para o problema da dívida pública, ou melhor, da dívida global. O Banco Mundial, agora vamos falar sobre um outro problema, que é a questão da recessão da economia mundial. O Banco Mundial afirma que a economia global pode entrar em recessão em 2023, diante da retração drástica da economia dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, que são os 3 grandes mercados, são as 3 grandes áreas de produção econômica
e financeira existente em todo o mundo. Em novo estudo, o Banco Mundial alerta para o risco de uma recessão global em 2023, que pode causar danos duradouros, não apenas aos países capitalistas centrais, mas também aos países capitalistas periféricos e semiperiféricos, e que a economia global sofrerá desaceleração mais acentuada desde a década de 1970. Ou seja, desde a década de 1970, nós estamos caminhando para uma desaceleração da economia mundial bastante acentuada. E a última grande desaceleração aconteceu na década de 1970. Em 2022, os bancos centrais de todo o globo estão aumentando as taxas de juros. Como eu lhes falei, geralmente a política que os governos adotam para combater a inflação, geralmente adotam a política de elevação das taxas de juros. Então, os bancos centrais em todo o mundo, desde 2022, deste ano, os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros em sincronia inédita nas últimas 5 décadas. Ou seja, os bancos centrais do mundo, dos principais países do mundo, sobretudo dos países capitalistas centrais, resolveram adotar políticas monetárias em sincronia, então, com o objetivo de combater a inflação. A alta da inflação esta que foi impulsionada pela pandemia da Covid-19 e pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A pandemia fez com que os níveis de produção global caíssem, houvesse uma queda na oferta de bens e serviços em todo o mundo. Na medida que cai a oferta de bens e serviços em todo o mundo e a demanda continua crescente, então os preços tendem a crescer. Foi o que aconteceu a partir da Covid-19. Mas um outro fator que impulsionou a inflação foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia, especialmente no setor de energia e alimentos. Haja vista que a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo e gás natural do mundo e que atende pelo menos 40% das necessidades de petróleo e gás natural da Europa ocidental, né? E a Ucrânia, como da mesma forma a Rússia, são também grandes produtores de alimentos em todo o mundo. Então, os aumentos das taxas de juros, ou melhor, o aumento dos preços, tanto de energia quanto de alimentos, contribuiu para a alta da inflação e isso impactou em todo o mundo, inclusive no Brasil. Nós observamos aqui, alguns meses atrás, a subida, por exemplo, do preço dos combustíveis em função do aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E esse aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional tem a ver com o problema da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O impacto provocado pela guerra contribuiu para a elevação dos preços de energia e de alimentos, como eu já disse. Os aumentos das taxas de juros, os aumentos das taxas de juros em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, podem fazer a taxa de inflação global alcançar 5% em 2023. Quer dizer, se não fosse o aumento das taxas de juros, provavelmente a taxa de inflação extrapolaria muito os 5% que se espera alcançar em 2023. Veja bem, no ano que vem.
E isso representa o dobro da média de 5 anos antes da pandemia. Diante desses fatos, quer dizer, do crescimento da dívida global e da recessão mundial, isso nos permite concluir que a economia mundial caminha em direção a um ambiente tempestuoso em todo o mundo. Para reduzir a inflação global a uma taxa correspondente às suas metas, os bancos têm que aumentar as taxas de juros, agravando o processo de recessão. E aí empurra a recessão ainda mais. Quer dizer, aquele segundo problema que eu falei, de que o Banco Mundial havia observado que a partir de 2023 enfrentaríamos uma recessão mundial bastante significativa, e isso tem muito a ver com o aumento das taxas de juros, que contribuem para agravar o processo de recessão. Os países terão que adotar em 2023 políticas fiscais restritivas, que deverão atingir um nível maior do que o registrado desde o início da década de 1990. A queda no crescimento econômico global tende a piorar os níveis de pobreza, fome, custo de vida, insegurança alimentar e energética. E isso, no Brasil, por exemplo, nós estamos sentindo tudo isto. Os governos terão que estabelecer políticas públicas e adotarem planos viáveis para fornecer ajuda direcionada às famílias vulneráveis, trazer os desempregados de volta ao mercado de trabalho, incrementarem a oferta global de produtos básicos, reduzirem e fortalecerem as redes de comércio global, visando retomar o crescimento econômico mundial. Para piorar a grave situação representada pela possível explosão da dívida global e da recessão profunda da economia mundial, dois gigantescos bancos, meus amigos, gigantescos bancos globais, como o Credit Suisse e o Deutsche Bank, estão à beira do colapso, que podem desencadear uma nova crise econômica e financeira similar à grande recessão de 2008 e à depressão de 1929, que foi a maior crise econômica e financeira já assistida no mundo no século XX. Quanto ao Credit Suisse, o banco suíço que eu falei, que é o segundo maior banco da Suíça, um dos maiores do mundo, teve queda no valor de suas ações de cerca de 75% desde fevereiro de 2021, podendo ter consequências mais desastrosas do que a falência do Lehman Brothers, que desencadeou a grande recessão mundial de 2008 nos Estados Unidos. O Credit Suisse somou prejuízos de cerca de 4 bilhões de francos suíços nos últimos 3 meses. O Deutsche Bank, maior banco alemão, passa por sua maior crise em 149 anos. Em 2021, o Deutsche Bank teve uma queda de 35,3% das suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e corre o risco de quebrar também. Quer dizer, tanto o Credit Suisse quanto o Deutsche Bank. O Deutsche Bank pertence ao alto escalão do sistema financeiro global, segundo o Financial Stability Board. Em 2018, o Deutsche Bank encontrava-se atrás apenas do JP Morgan Chase, que é provavelmente o maior banco do mundo, privado, evidentemente. A ruína deste banco, o Deutsche Bank, pode provocar um verdadeiro efeito dominó, arruinando primeiro o Deutsche Bank, depois a Alemanha
e, consecutivamente, a União Europeia, com a bancarrota da Itália, França e Espanha, por terem seus principais bancos ligados ao Deutsche Bank. Como ambos os bancos, ou seja, o Credit Suisse e o Deutsche Bank, são too big to fail, são muito grandes para falir, os governos da Suíça e da Alemanha irão salvá-los da bancarrota. Provavelmente isso vai acontecer, como aconteceu em 2008, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, quando muitos bancos ameaçaram quebrar, os governos salvaram os bancos, injetando recursos e, com isso, aumentando a dívida pública. Inclusive, a expansão da dívida pública que nós tivemos de 2008 para cá tem muito a ver com essa operação de salvamento dos bancos que iriam quebrar se não fossem a injeção de recursos por parte dos governos. E como já disse, os governos da Suíça e da Alemanha provavelmente irão salvá-los da bancarrota, provavelmente pagando seus resgates, ou seja, cobrindo o rombo desses bancos, com o dinheiro do contribuinte suíço e alemão, enquanto distribuem bônus a seus acionistas e aos membros de seus conselhos de administração. Quer dizer, não existe coisa melhor do que ser banqueiro de um grande banco. Sempre tem um governo para salvá-los da falência. Esse cenário catastrófico para a economia global, e agora vamos falar sobre o Brasil, as implicações disso sobre o futuro governo do Brasil. Esse cenário catastrófico para a economia global deveria servir de alerta para o futuro governo Lula do Brasil adotar uma política econômica que torne o Brasil menos dependente do exterior em termos de mercados para exportação do capital internacional e de tecnologia externa e que priorize, em consequência, o desenvolvimento do mercado interno, conforme nós lhes mostramos logo no início da nossa apresentação. Quer dizer, esse cenário catastrófico para a economia global deveria servir de alerta para que o futuro governo Lula adote uma política econômica que torne o Brasil menos dependente. Não dá para se tornar independente, objetivamente, porque nós alcançamos um grau de dependência tão grande, mas tão grande, sobretudo a partir de 1990, que é praticamente impossível nós conquistarmos a independência, a autossuficiência econômica e financeira do país uma decisão pura e simples. Inclusive, politicamente seria impossível, porque em nosso país nem todos os grandes players da nossa economia concordariam com essa política, simplesmente porque muitos deles estão atrelados ao capital internacional. Mas deveria haver um esforço no sentido de tornar o país menos dependente. Esta que seria a decisão mais inteligente a ser implementada na conjuntura atual pelo governo Lula, porque seria danoso para o Brasil atrelar fortemente a economia brasileira, a economia global, como vem ocorrendo desde 1990. E ao atrelar o Brasil à economia global desde 1990, isso significou a abertura do mercado para os capitais externos. Isso teve como consequência a desindustrialização do país, porque na medida em que os capitais, aliás, os produtos importados, sobretudo da China, eram mais competitivos que os produtos fabricados dentro do Brasil, muitas empresas fecharam suas portas, simplesmente pela incapacidade de competir com os produtos importados. Isso graças a essa política de abertura
total que foi adotado desde 1990, da abertura da economia brasileira. Então, como eu estava lhes dizendo, desde 1990, o país se tornou cada vez mais dependente do exterior, não só de produtos importados. Por exemplo, na época da pandemia, até máscaras nós tivemos que importar da China, que é um produto que não requer grandes tecnologias para serem desenvolvidas e para serem fabricadas no Brasil. Então, o grau de dependência do país atingiu um nível extremamente elevado, não só do ponto de vista de produtos, de importação de produtos, como também de capitais e de tecnologias, a tal ponto que, por exemplo, na indústria brasileira, 86% dos setores mais dinâmicos da indústria brasileira estão nas mãos do capital estrangeiro. E isso é o produto dessa política de abertura da economia que aconteceu desde 1990. Para o Brasil não sofrer as consequências da explosão da dívida global, não ser contaminado pela recessão mundial e não ser impactado pela quebra de dois gigantescos bancos globais, o Credit Suisse e o Deutsche Bank, o governo Lula deveria adotar o modelo econômico nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva da economia brasileira. Ou seja, nós deveríamos promover a abertura seletiva no sentido de, por exemplo, importar produtos apenas aqueles que nós não temos condições de produzir internamente. Mas se nós tivermos condições de produzir internamente, não tem por que importar esses produtos. Então nós temos que ser seletivos na definição de quais produtos importar do exterior. E ser seletivos também com relação a parcerias comerciais que venham a ser realizadas com outros países do mundo. Então, quando eu falo em desenvolver o país sem atrelar fortemente a economia brasileira à economia global, significa adotar critérios que contribuam para selecionar quais são as relações com o exterior que são prioritárias para o país. Quer dizer, na medida em que o Brasil adote um modelo econômico nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva da economia brasileira, priorizando o mercado interno, permitiria fazer com que o Brasil assumisse os rumos do seu destino. Fato que não ocorre hoje em dia. Ao contrário do modelo econômico neoliberal, que faz com que o futuro do país, como tem ocorrido nos últimos anos, tenha seu destino ditado pelas forças do mercado, todas elas comprometidas com o capital internacional. Pode-se concluir, por tudo que aquilo que acabamos de apresentar, que a crise econômica e financeira global é irreversível. Isso é um ponto que é importante observar. Não há nenhuma luz no fim do túnel que aponte que haja uma solução para essa crise. Até o momento não vi nenhum estudo, nenhum trabalho concreto, objetivo que aponte nessa direção. Que seja possível fazer frente à crise econômica e financeira global. Ela é irreversível. Razão pela qual países periféricos e semiperiféricos, como o Brasil, fortemente dependentes dos mercados globais para a exportação de seus produtos e de capitais e tecnologia externa, deveriam adotar estratégias de desenvolvimento que contribuam para reduzir essa dependência. Nós temos que trabalhar para isso. Temos que produzir internamente aquilo que efetivamente interessa ao nosso país.
visando minimizar o impacto da crise global sobre nossa economia. O futuro governo do Brasil do presidente Lula terá que promover o desenvolvimento nacional buscando não apenas superar a recessão econômica que abala o Brasil desde 2014, mas também dotar o Brasil de estratégias que façam com que a irreversível crise econômica e financeira global traga nefastas consequências para o Brasil, do ponto de vista político, econômico e social. Nós temos, portanto, que combater a recessão que nos atinge desde 2014, mas também evitar que a recessão global, que a crise da dívida global e que a falência provável do Credit Suisse e do Deutsche Bank traga consequências nefastas para o Brasil, do ponto de vista político, econômico e social. Para conquistar a governabilidade, esse é um ponto também que eu queria alertar. Atender as demandas sociais de toda a população brasileira e evitar a volta ao poder do neofascismo no Brasil, o governo Lula terá que promover o desenvolvimento do país. Essa é a chave para Lula governar o país com efetividade, atender as demandas sociais da população e evitar também a volta ao poder do neofascismo no Brasil. Ele terá que promover o desenvolvimento do país com a reativação da economia brasileira, em base de aumento opostas às que têm prevalecido no Brasil desde 1990, quando adotou um modelo econômico neoliberal que devastou econômica e socialmente o país. Isso que nós estamos vendo no país, essa degradação econômica e social que nós vemos no país, resultou exatamente dessa decisão que foi tomada em 1990, quando introduziu em nosso país o modelo econômico neoliberal, em que o governo, inclusive, abdicou de comandar o processo de desenvolvimento nacional. Para reativar o mais rapidamente possível a economia brasileira, visando superar a recessão que nos atinge desde 2014, o governo Lula deve executar 7.000 obras públicas paradas, construir uma grande quantidade de novas obras públicas com destaque para a infraestrutura econômica, de energia, transporte, comunicações e social, de educação, saúde, habitação e saneamento básico, adotar política de substituição de importações, ou seja, passar a produzir internamente o que nós importamos, inclusive produtos que nós teríamos condições de produzir internamente. Então, política de substituição de importações. E também o seguinte, utilizar a capacidade ociosa na indústria para levar ao fim imediato o desemprego existente no Brasil. E esse é um dos maiores problemas que o país enfrenta, os problemas sociais, que é o desemprego em massa. E isso só se resolve com investimentos na reativação da economia brasileira. Além de reativar a economia para eliminar o desemprego, o governo deveria incentivar o desenvolvimento da economia social e solidária, que é uma importante alternativa para a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, dando uma nova oportunidade aos mesmos para trabalharem com um novo modo de produção, em que o lucro deixa de ser o principal objetivo, e sim a geração de emprego. E o desenvolvimento da economia criativa, que é uma das maneiras mais eficazes de gerar novos empregos, ligados à economia do conhecimento, com estímulo a trabalhos baseados nas tradições culturais de cada região do país, e ao crédito para setores criativos da economia, como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Para eliminar a pobreza, no Brasil, a primeira ação a ser implementada consiste na eliminação do desemprego, com as estratégias que nós há pouco falamos, complementadas pela adoção da estratégia de transferência de renda básica
ou renda mínima universal para a população pobre, através do programa Bolsa Família reestruturado, que é o que o governo, inclusive, está pretendendo fazer com a chamada PEC da transição. Não haverá paz social no Brasil, esse é um ponto que é importante observar. Se não for eliminado o desemprego e não for adotada a política de renda básica para a população pobre. Para eliminar a inflação, que é um outro problema que nós nos defrontamos no Brasil, depois de muitos anos de inflação controlada, para eliminar a inflação no Brasil é preciso que sejam adotadas estratégias para a eliminação da inflação, tanto de demanda quanto da inflação de custos de produção. E nós temos, entre outros tipos de inflação, esses dois tipos aí que, evidentemente, o governo tem que se empenhar no sentido de que essa inflação de demanda e inflação de custo de produção sejam eliminados. A inflação de demanda, meus amigos, resulta da insuficiência da produção nacional para suprir a demanda interna. E a inflação de custo de produção resulta do aumento vertiginoso dos custos dos seus componentes, como salários, matérias-primas, insumos e impostos. Para eliminar a inflação de demanda, o governo deveria planejar anualmente a economia nacional com a participação do setor produtivo. Esse é um ponto também da maior importância. É importante que o governo se articule com o setor produtivo no sentido de estabelecer metas de produção, identificar necessidades do setor produtivo para que essas metas possam ser alcançadas e o governo colaborar no sentido de solução desses problemas. Então tem que ser um trabalho conjunto entre o governo e o setor produtivo, porque isso na prática não acontece. Quer dizer, o setor produtivo toma sua iniciativa à margem de qualquer ação proativa por parte do governo. Então é necessário que haja um trabalho conjunto para eliminar a inflação de demanda, quer dizer, com o governo planejando a economia nacional com a participação do setor produtivo, para que a produção nacional tenha capacidade de atender a demanda interna de bens e serviços, para evitar, digamos assim, lacunas da produção e que, na medida que haja falhas na produção, lacunas na produção, os preços tendem a subir. Então, uma forma de impedir que os preços subam é que haja a produção necessária para atender a essa demanda. E a prioridade que deve ser dada à produção nacional deve ser a de atender a demanda interna e não atender ao mercado externo. Que um dos fatores que contribuem para aumentar a inflação no país é que, na medida que os empresários, sobretudo, por exemplo, o setor do agronegócio, importa para atender os mercados lá fora, começa a haver falta de produtos internamente, pode haver falta de produtos internamente, e com isso os preços tendem a subir. Então a forma de combater e evitar que isso aconteça é que, primeiro, é que a produção nacional tem que atender a demanda interna. Os excedentes é que devem ser exportados. Essa é que deveria ser a política a ser adotada. Só quando houver excedentes de produção é que seriam exportados. Para eliminar a inflação de custos de produção, o governo brasileiro deveria acompanhar a evolução dos preços dos salários, matérias-primas e insumos, bem como os impostos federais, estaduais e municipais, para adotar medidas que contribuam para evitar que seu crescimento seja um correspondente aumento da produtividade. O que eu quero dizer é o seguinte: todo e qualquer aumento de salários, matérias-primas, insumos, impostos, isso tudo deveria resultar do aumento da produtividade da economia nacional. Bem, para financiar, aí entra uma outra questão. Alguém poderia perguntar: bem, se o governo está quebrado, não dispõe de recursos,
haja vista que 40% do orçamento da República é destinado ao pagamento de juros e da dívida pública e praticamente não sobra nada para investimento. Alguém poderia perguntar como é que o governo brasileiro vai fazer com que as medidas que nós acabamos de sugerir para fazer com que a economia seja reativada aconteça. Claro que aí entra a questão do financiamento das ações necessárias à execução de um plano, do plano de governo Lula. É preciso adotar duas estratégias. Primeiro, suspender pelo período de 4 anos o pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Da dívida pública interna, que correspondeu a 40% do orçamento do governo federal em 2020. Ou, se não suspender o pagamento pelo período de 4 anos, renegociar com seus credores no sentido de alongar seu pagamento para reduzir os encargos com o pagamento da dívida pública, a fim de que o governo passe a dispor os recursos necessários aos investimentos públicos, necessários à retomada do desenvolvimento e o combate ao desemprego e à pobreza. Então essa seria a primeira medida. A segunda é utilizar as reservas internacionais de 296 bilhões de reais, ou melhor, de dólares, disponíveis em 2022, se necessário para complementar os recursos destinados aos investimentos públicos, visando a reativação da economia e o combate ao desemprego e à pobreza. Essas duas medidas eu considero importante que elas sejam implementadas, porque existe a alternativa de, por exemplo, taxar as grandes fortunas ou passar a cobrar impostos de lucros e dividendos das empresas e dos acionistas das empresas. Isto são medidas que, por exemplo, só terão condições de produzir resultados concretos a médio e longo prazo. Mas como as medidas têm que ser implementadas imediatamente, então é necessário que sejam adotadas medidas concretas, como essas que acabamos de expor, de suspender o pagamento dos juros e amortização da dívida pública, ou renegociar o pagamento, buscando o alongamento em termos de tempo do pagamento dos juros e amortização da dívida pública. E alternativamente, se essa solução não for suficiente, utilizar as reservas internacionais para complementar os recursos destinados aos investimentos públicos, visando a reativação da economia nacional, o combate ao desemprego e à pobreza. Sem a adoção dessa estratégia, meus amigos, o Brasil não retomará seu desenvolvimento. Sofrerá as consequências da crise econômica e financeira global e será levado inevitavelmente à ruína política, econômica e social. Então, essas são as minhas sugestões para que o futuro governo do presidente Lula as implemente pelo bem do Brasil. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Quero deixar um forte abraço para todos.